nós estamos vendo o que o Senhor deseja. Nessa vez que vim aqui para Fortaleza, já tivemos algumas comunhões com jovens, comunhão em grupo familiar. E nós temos repetido um versículo, que está em Apocalipse 21, versículo 5. Esse versículo diz o seguinte: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, e esses últimos 2 capítulos, 21 e 22, nos mostra Deus alcançando o seu propósito na vida dos seus filhos. Nós temos ali o desfecho da Bíblia. E o que é maravilhoso é que esse desfecho é para nós. E aqui nos mostra que durante todo o período que a Bíblia registra, em nenhum momento Deus perdeu o controle sobre todas as coisas, porque Ele é aquele que está sentado no trono. E esse que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E quando diz todas as coisas, nos inclui a nós, os casais, inclui cada casal, cada cônjuge. Isso mostra que Deus tem um desejo, uma expectativa. O Senhor diz para nós: eu quero você novo. Novo não no tempo, novo na natureza. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus tem preparado para nós um novo viver familiar, um novo relacionamento, uma nova maneira de viver. Por isso, sinto no meu coração que nessa comunhão de casais, o Senhor nos levará para um outro nível. O nível da novidade de vida. E é claro, nosso Deus é sempre novo. Ele é eterno. Isso quer dizer o quê? É sempre novo. Não envelhece. E nós fomos chamados para viver na comunhão divina. Certo? Nós podemos muitas vezes pensar: eu me casei para que eu tenha um convívio e tenha uma comunhão que é a comunhão do casal. Mas na verdade é algo maior que isso. Nós fomos chamados para vivermos na comunhão divina, e na comunhão divina nós vamos ter a comunhão do casal. Tá certo? As coisas devem estar numa ordem correta. Se nós olharmos para 1 João, capítulo 1, versículo 3, nos é dito o seguinte: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso nos mostra que a comunhão mais importante que cada um dos cônjuges deve ter é a comunhão divina. É a comunhão com Deus triuno. E é nessa comunhão com Deus triuno é que nós somos habilitados, capacitados a ter comunhão entre nós. Queridos casais, vocês estão compreendendo isso? Esse é um passo
fundamental. Todo problema que temos numa comunhão entre casais, a comunhão entre os cônjuges, quando surge um problema, é porque houve uma falha na comunhão divina. Nosso desejo é que, nessa vez, possamos levar todos para a comunhão divina. E nessa comunhão divina, nós vamos melhorar a nossa comunhão. Correto? É isso que está no coração de Deus. Olha só o resultado da comunhão divina. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, isso quer dizer andar na comunhão divina. Eu ando na luz como Ele está na luz. Eu ando nessa comunhão divina. Olha o que acontece. Mantemos comunhão uns com os outros. Está vendo? É uma consequência. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É na comunhão divina que nós temos comunhão uns com os outros. E observe, nós temos falhas no nosso viver, no nosso procedimento e na nossa comunhão, mas pelo fato de estarmos na comunhão divina, nós reconhecemos os nossos erros e pedimos pela aplicação do sangue. E o sangue nos purifica de todo o pecado. Está vendo que coisa maravilhosa? Se estamos na comunhão divina, nós temos comunhão e reconhecemos os nossos erros. Você pode ver, baseado simplesmente em 2 versículos assim, que o Senhor está tocando no fundamento. Se o Senhor nos quer tornar novos, porque nós estamos hoje falando de um novo começo, esse novo começo não é simplesmente uma nova vida da igreja, entre aspas. Não é simplesmente, vamos ter uma maneira adequada de reunir. O novo começo significa que Deus nos quer novos. Não adianta nós sermos velhos tentando praticar o novo. Amém? Por isso que nessa comunhão, na comunhão desses dias, prepare-se para o Senhor mudar você. E deve haver um forte anelo em nosso interior. Eu quero ser um marido novo, quero ser uma esposa nova, nós queremos ser um casal novo. Amém? Você sabe, nessa comunhão, há bênçãos sem fim. Nós precisamos aprender a desfrutar da comunhão divina. Eu quero tocar 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Olha só. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Você vê que bênção maravilhosa? Essa é a bênção de Deus para um casal. Isso aí não é maravilhoso? Olha só. Graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Significa o quê? Que esse casal tem uma realidade. Que esse casal tem alguma coisa especial. Porque é um casal que tem a graça do Senhor Jesus, que tem o amor de Deus e tem a comunhão do Espírito Santo. Irmãos,
Casais, amados casais, qual é o alcance disso? Nós não conseguimos imaginar. Mas chegou a hora de nós buscarmos. Dizer, Senhor, eu quero viver essa realidade. Me leva para uma outra esfera. Me leva para um outro nível. Onde a base seja essa graça, esse amor e essa comunhão. E isso é resultado da comunhão divina. Amém? E existe uma bênção no Antigo Testamento que é intimamente ligada a essa bênção de 2 Coríntios 13, 13, que é Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. Estou mencionando esses pontos, queridos casais, porque o nosso desejo é que você toque a bênção que Deus quer derramar sobre vocês. Entendeu? Essa é a porção que pertence a cada casal. Então, essa porção de número diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aqui observe, nós temos 3 versículos. E cada um desses versículos começa com o Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então, aqui nós temos a bênção do Deus triuno. Primeiro versículo 24 se refere ao Deus Pai. Versículo 25 se refere ao Filho. E o versículo 26 se refere ao Espírito. O Pai é aquele que nos abençoa. O Filho é aquele que resplandece, brilha sobre nós. E o Espírito Santo é aquele que levanta o seu rosto. No versículo 25 e no versículo 26, fala sobre... 25 fala, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E no versículo 26 fala, o Senhor sobre ti levante o rosto. O sentido original desse levante o rosto é levante o semblante. Então, o rosto é o rosto do Senhor. O semblante é que mostra se ele está alegre ou está triste. Compreenderam? Então, vamos ver um pouco esses pontos. Primeiro, nós sabemos que Deus deseja nos abençoar. Lembre-se que Gênesis 1, 28... fala, né? E o Senhor os abençoou, tá certo? Se lembra, já compartilhamos isso muitas vezes. O Senhor, nosso Deus, é aquele que abençoa o casal. Essas foram as primeiras palavras que a Bíblia registra de Deus falando para o homem. Se lembra? Nós já havíamos falado disso. Então, as primeiras palavras que a Bíblia registra sobre Deus falando para o homem é uma bênção para o casal. Então, a nós cabe uma bênção. Essa é a vontade de Deus. Certo? Então, ali em 2 Coríntios 13, nós já vimos a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. É uma bênção para as nossas vidas. Correto? E agora, aqui fala sobre o Senhor, te abençoe e te guarde. Lembra, irmãos,
Lá em Efésios capítulo 1, fala que nosso Deus, né, nosso Pai nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Isso é uma grande coisa. Se um casal tem essa revelação, vai ter uma comunhão com o Senhor, no qual vai dizer: Senhor, obrigado, porque a bênção é a minha porção. Esse é o seu coração. E é por causa dessa bênção que nós somos guardados. Vocês se lembram? Evangelho de João, capítulo 17, na oração do Senhor, o Senhor rogou para que o Pai os guardasse. Isso quer dizer o quê? Sabe o que o Pai, Deus Pai, quer para cada casal? Abençoar e guardar. Nós temos que tocar nisso. Essa porção é para qual casal que está aqui? Hein? É para qual casal? É isso que nós precisamos ver. E ainda mais, aqui ainda, daí no segundo versículo, né, ele fala o seguinte: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, faça brilhar o rosto sobre ti. Ali em Lucas, no início, no capítulo 1, mostra que o Senhor é o sol da justiça, né? Tá certo? Ele faz resplandecer o rosto dele sobre nós, porque a nossa comunhão, né, é com o Senhor e precisamos estar contemplando a face dele. Olha, é uma coisa triste se nós procuramos alguém e esse alguém esconde a face dele de nós. Correto? Mas aqui fala que a bênção de Deus é: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Significa que quando você buscá-lo, você vai encontrar a face dele, e a face dele estará brilhando, iluminando a gente. E ainda mais, aqui diz: tenha misericórdia de ti. No original hebraico, ter misericórdia, conceder graça, tem o mesmo significado, entendeu? Ele é aquele que dispensa graça a nós. E aí o versículo 26 fala: o Senhor sobre ti levante o rosto. Isso quer dizer que o Senhor, por meio do Espírito, nós podemos perceber que o Senhor fica alegre, está alegre conosco. Isso é importante. Olhar para o Senhor e o Senhor está alegre, né? Em Efésios 4 tem uma porção que fala sobre não entristecer o Espírito, não é? Entristecer significa nós vemos o rosto, mas é o Espírito que transmite o sentimento da alegria ou tristeza do Senhor. Certo? Aqui fala então sobre e te dê a paz. Eu estou falando isso, queridos casais, porque eu gostaria muito que cada casal depois gastasse um tempo lendo e orando esses versículos que mencionamos de 2 Coríntios 13 e de número 6. Juntos tocarem a bênção que o Senhor deseja dar. Compreende? Se tocarem isso, as coisas vão mudar. Certamente vão mudar. O sentimento vai ser um sentimento totalmente diferente. Bom, vamos continuar.
Nós estamos falando sobre viver na comunhão divina. Você sabe, quando você vive na comunhão divina, qual é o resultado? Você acaba se parecendo com o Senhor. Isso aqui é uma coisa tremenda. Você já pensou o marido falar assim: a minha esposa se parece tanto com o Senhor Jesus? Ou a esposa falar: o meu marido se parece tanto com o Senhor Jesus? Você já pensou nisso? Isso é possível. Nessa comunhão de casais, nós vamos mostrar que isso é possível. Porque nós precisamos, se nós vivemos na comunhão divina, resultado é que nós iremos nos parecer com o Senhor. Porque a sua natureza vai nos encher. Olha só, 1 João capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu amo esse versículo, porque ele diz uma coisa: somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Somos, né? Temos essa realidade interior, só que essa coisa não está visível ainda. Isso ainda não se manifestou de uma maneira plena. Há uma manifestação, né, até um certo grau. E aqui diz: nós sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Por que nós seremos semelhantes a Ele? Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui é que está o segredo desse versículo. Quanto mais nós vemos o Senhor, mais nos tornamos semelhantes a Ele. Isso aqui é importante. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele não falou que queria fazer o homem à sua imagem e semelhança? O que é sua imagem e semelhança? É parecer-se com Ele. Nosso destino é parecer-se com o Senhor. Nós estamos no meio desse processo. Você não gostaria de parecer-se bastante com o Senhor? Mas isso aqui é fundamental. Por quê? Porque, olha só, é na nossa comunhão com o Senhor que as coisas acontecem, que a transformação ocorre em nosso ser. E é nessa comunhão com o Senhor também que vamos aprendendo o encabeçamento de Cristo. Cristo vai encabeçando o nosso ser. Ele vai governando o nosso ser. Qual é a fonte dos problemas entre os casais? Por que os casais brigam? Porque os dois querem ser cabeça. Certo? No fundo é isso. Se ninguém quer ser cabeça, não tem briga. A briga surge porque os dois querem ser cabeça. Isso é o fato. Essa aqui é o fundamento das brigas.
se acha correto, não é isso? Não, eu que estou certo. Não, você está errado. E tal, tal, tal. Então, o encabeçamento de Cristo é fundamental. E esse encabeçamento vem pela comunhão divina. Agora, eu quero ler um versículo. Colossenses 1,17. Tudo isso, irmãos, são um versículo, tudo para preparação, tá certo? Para as coisas que iremos ver ao longo de toda essa comunhão. Colossenses 1,17 diz o seguinte: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Agora, eu vou ler esse mesmo versículo em várias traduções, tá? Em várias versões. Na versão NVT diz assim: Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Tá? O que é ele existia antes de todas as coisas? Significa que ele veio em primeiro lugar, correto? E aí ele mantém tudo em harmonia. Existe uma versão chamada BLT. Diz assim: ele existia antes de tudo e ele mantém tudo unido. A versão NBVP diz assim: ele existia antes que tudo mais começasse e é o seu poder que sustém todas as coisas. A versão NTLH diz assim: antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Está vendo? Então, tem aqui alguns pontos importantíssimos para nós. Primeiro, ele é antes de tudo, correto? Ele é antes de todas as coisas. Ele que é o centro, ele que é a cabeça. Resultado. Tá, vamos ver primeiro, então, o casal tem Cristo como cabeça. Vive na comunhão divina. Vive na graça do Senhor, no amor de Deus e na comunhão do Espírito. Vive debaixo da bênção de Deus. Deus o guarda, certo? O Senhor faz resplandecer o rosto sobre o casal e dá graça para o casal. O Espírito levanta o semblante, sorri para o casal e dá paz para o casal. Se Cristo realmente Ele é o primeiro e nós vivemos na comunhão com Ele, o casal subsiste. Ele mantém o casal em harmonia. Ele mantém o casal unido. É o seu poder que sustenta o casal. E o casal, por estar unido com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Está vendo? Tem problema? Daí não tem mais. Eu estou mostrando aqui, queridos casais, é um outro nível que é possível nós vivermos. Nós temos que colocar Cristo em primeiro lugar. E nós temos que viver na comunhão divina. Esse princípio, né, já existia ali em Gênesis. Acho que numa dessas comunhões de casais, nós já compartilhamos sobre isso, sobre esse ponto. Primeiro, Deus cria o homem, não é isso? Qual foi o primeiro ser que o homem contactou? Foi Deus.
Deus criou a mulher. E qual foi o primeiro ser que a mulher contactou? Deus. E aí Deus traz a mulher para o homem e os une. Os irmãos estão percebendo? Não foi o primeiro ser que o homem contactou, foi o animal ou foi a mulher. Você acorda de manhã, primeiro ser que você deve contactar é Deus. Marido, se o marido acorda, antes de tudo, contacta Deus. A mulher acorda, primeira coisa faz é contactar Deus. Daí, os dois contactam um ao outro. Não vai ter problema. Sabe qual a raiz do problema? É que acorda, um olha para a cara do outro antes de encontrar Deus. É meio gozado, mas é uma coisa séria. Se você, quando acordar, antes de tudo você tiver comunhão com Deus, Ele é antes de todas as coisas. Se o marido fizer isso, a esposa fizer isso, depois quando um olhar para o outro, será diferente. É o Senhor que os une. Esse é o princípio, essa é a maneira de como o Senhor une. Nós primeiros precisamos ter a comunhão com Ele. Correto? O Senhor é aquele que une as partes. Então o Senhor tem que ser o centro. Tá? Agora, eu vou pedir para um casal, vocês dois aqui, por favor, venham aqui. Vem, por favor, vocês dois, venham aqui. Eu quero mostrar uma coisa, irmãos, sobre a realidade de Cristo como centro de um casal, tá? De uma maneira prática, para que possam compreender. Olha só, em Gênesis 2:18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Certo? Temos aqui auxiliadora e seja idônea. Essa palavra idônea, ela tem o seguinte significado, tá? É colocar um à frente do outro. Vocês ficam um de frente para o outro, tá? Fica um de frente para o outro. Tá bom? Ok. Não, tá bom assim, porque daí eu vou pedir uma coisa, fazer uma coisa aqui. Olha aqui, ó. Eu vou pedir, vocês dois, por favor, venham para cá, juntos, né? Juntos, assim, isso, de frente um para o outro. Tá certo? Venham para cá. Ó. Vamos deixar assim também de lado aqui para todo mundo poder ver. Vira. Assim, isso, vem. Agora, ó, eles estão vindo, tá certo? Estão se aproximando. Eu quero perguntar para você. Você está se locomovendo para que lado seu? Não, pois é, não. Você está vindo para qual? Hã? Lado esquerdo. Hã? Andando para o lado esquerdo. Você para o lado esquerdo. Sim. E você está andando para que lado? Direito. Olha só. Você acredita? Um diz que está andando para o lado esquerdo. O outro diz que está para o lado direito. Qual dos dois está certo?
Observe uma coisa. Algo de errado não está certo. Não, observe o negócio então. Você vê como é importante você não ser a referência? Estão percebendo? Quando eu sou a referência, minha percepção é equivocada. Não é uma questão de lado direito ou esquerdo. Por exemplo, se eu sou Cristo, eu estou me aproximando de Cristo ou estou me afastando de Cristo? Cristo é que é referência e não eu. Estão entendendo? Eles dois são um, não é? Não estavam demonstrando unidade? Tá, agora vocês vão falar assim. Isso. Você está andando para frente. E você? Queridos casais, você vê o grande problema que você causa quando você é referência? Obrigado. Olha a importância de Cristo ser referência. Não eu. Então toda a questão da nossa movimentação nós estamos nos aproximando de Cristo ou nós estamos nos afastando de Cristo? Não é verdade? Por isso, nós precisamos compreender que ter comunhão com o Senhor é o segredo de tudo. Porque ao termos comunhão com o Senhor, Ele se torna a nossa referência, e não eu. Não é uma questão de certo ou errado, tem que ser lá direito ou esquerdo. A questão nós estamos nos aproximando de Cristo ou afastando de Cristo. Certo? E você pode ver, para estar junto. Um vai para o lado direito, o outro para o esquerdo, para caminharem juntos. Que coisa tremenda! Para caminharem juntos. Um vai para frente e o outro indo para trás. Que coisa maravilhosa! Isso aqui é a base dessa visão. Comunhão divina. A comunhão divina traz Cristo como referência para nós. E a maneira como percebemos as coisas se torna algo novo. E é para essa esfera que Deus deseja nos levar. Olha só, existe uma porção em Números, capítulo 7, versículos 2 e 3. Diz assim, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. Trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. Por 2 príncipes, 1 carro, e para cada um, 1 boi. E os trouxeram diante do tabernáculo. Aqui tem uma figura muito interessante, que os príncipes ofertaram, para o tabernáculo, e aí eram 12 príncipes. Esses 12 juntos ofertaram 6 carros e 12 bois. Significa, cada 2 príncipes ofertaram 1 carro, e cada príncipe ofereceu 1 boi. Vocês conseguem ver uma figura? Os dois juntos
oferecem um carro, mas cada um oferece um boi, e esses caminham juntos, para poder levar as coisas ligadas ao tabernáculo. Então, queridos casais, Deus nos quer novos. Deus nos quer novos. Isso é um fato. O coração de Deus é que essa realidade esteja em nós, e para isso Ele nos abençoa grandemente. Se nós tomarmos essa realidade, nós vamos ter a base para podermos ser úteis na mão do Senhor e desfrutarmos a plenitude da bênção de Deus. Amém? Bom, essa noite é a introdução com esses princípios básicos e que o Senhor possa nos iluminar. Amém?